Vem cá comigo. A gente falou no começo que a gente vai falar de alguns sentimentos que podem atingir a gente, né? Como uma ansiedade, uma pressa e, ao mesmo tempo, aquele sentimento de tristeza e impotência. Porque parece que você não consegue dar conta de si e que tudo que você precisa, de tudo aquilo que você precisa e tem que realizar. São sentimentos repentinos que paralisam e podem, inclusive, atrapalhar atividades simples do cotidiano e até relacionamentos e que podem vir à tona diante de situações de pressão. Esses são apenas alguns dos sintomas da síndrome do pânico. É uma doença que afeta cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. Mas como fazer para identificar esse problema? E é possível evitá-los? Hoje a gente vai ter uma conversa justamente sobre esse assunto. Para isso, a gente está recebendo agora a psicóloga Cilele Santiago, mais uma vez aqui no nosso programa. Olá, Cilele, tudo bom? Olá, tudo bem. Quando a gente fala de situações de pressão, esse assunto veio à tona novamente, porque a gente está acompanhando aí esse reality show, né, que é o Sim. BBB, e a gente viu muitas pessoas que participam desse reality sofrendo, né, essas crises de ansiedade, síndrome do pânico, por conta dessa situação, né, uma extrema exposição, uma exposição diária de detalhes do dia a dia e incertezas também. Muita gente se sente pressionada e a gente está vendo isso acontecer com vários participantes que estão lá. Inclusive, Vanessa Lopes, que já saiu do programa porque não aguentou essa pressão. E aí a gente vai começar pedindo para você explicar, né, qual é a diferença, por exemplo, da síndrome realmente de pânico para uma crise apenas de ansiedade. Como é que a gente pode diferenciar, né, o que de fato já é patológico? Tá, na verdade, quando chega a interferir aí no bem-estar, já é patológico, né? A gente já precisa olhar com carinho para os episódios de pânico que acontece de forma isolada. O transtorno de pânico é quando esse quadro ele se estende aí por um tempo maior. Então, é um conjunto aí, uma sequência de episódios de pânico. Esses episódios a gente acompanhou aí no BBB, inclusive com a Alane. Eu não acompanho diretamente, mas eu sempre vejo os vídeos e tem uma cena em que ela vai para a despensa e lá ela tem um episódio, né? Todo mundo viu o episódio. Ela começou a hiperventilar, que é um dos primeiros sintomas, quando a pessoa ela passa por um momento de extremo estresse, né? Como brigas, conflitos, separações, problemas financeiros, né, traumas na infância, podem desencadear o transtorno e o episódio ele pode ocorrer de forma repentina. Ali ela estava sob pressão por conta do BBB. E quais são, então, os sintomas de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico? A primeira coisa que modifica no nosso corpo é a nossa respiração, que fica curtinha. A gente começa a hiperventilar, né? Muitas vezes a gente nem percebe. E aí, quando eu começo a hiperventilar, surge uma cadeia de reações fisiológicas. Algumas pessoas sentem tremores, outras começam a suar frio, tontura, fraqueza, sensação de desmaio, podendo ocorrer, mas raramente, não é comum ocorrer o desmaio. Ela desmaiou em uma situação de estresse em que ela estava conversando com o outro participante, né? Mas os sintomas mais comuns são taquicardia, rigidez dos músculos, né? Tremores, uma sensação de falta de ar e tontura. Uma pessoa que nunca apresentou essa síndrome, ela pode, de repente, diante daquela situação inusitada, né, ter uma crise dessa, doutora? Sim, com certeza. Inclusive, durante a pandemia, pessoas que nunca na vida apresentaram episódios de pânico vieram aí a ter esses episódios. Então, eu atendi muitos pacientes nesse período, né? Em virtude mesmo daquela insegurança naquele período, que fez com que as pessoas ficassem num estado de alerta, sem saber o que iria acontecer. Então, situações extremas novas podem sim fazer com que surja aí os primeiros episódios. E aí podem ser episódios isolados ou pode haver aí, depois de um tempo, né, ser caracterizado como um transtorno de pânico. Geralmente, as pessoas que têm um transtorno de pânico, elas têm também uma predisposição genética, aquelas que têm pais que têm transtorno de ansiedade, são mais suscetíveis a terem transtornos
de pânico e, como eu falei, também é desencadeado em virtude aí de vivências de estresse, como traumas, né? Tá certo. Você citou uma participante do BBB, eu Sim. citei outra, que é a Vanessa Lopes, que é tiktoker. Inclusive, também a cantora Vanessa Camargo, que está participando, já falou muito dessa questão da síndrome. E ela sempre cita a questão de gatilhos, né? Alguma coisa que acontece ali que impulsiona essa sensação de ansiedade. Então, esses gatilhos, eles existem? O que são eles? E de que forma eles agem na pessoa, doutora? Tá. Gatilho é tudo aquilo que vai te mobilizar ali emocionalmente, né? É aquilo que faz com que você se lembre de algo que te deixou muito ansiosa, ou muito estressada, ou que mexeu muito com as suas emoções. E tem alguma relação com algum trauma também? Também, com algum trauma, alguma vivência de dor. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que se sentem... Eu muito tempo, né, assim, que acabam sendo engatilhados com cheiros, até com cheiros. Alguns cheiros mexem com as emoções, algumas falas que fazem com que a pessoa se lembrem de momentos de dor ou de algumas falas que fizeram com que ela sofresse bastante. Então, gatilho é aquilo que faz com que você viva se lembre, né? Volte aí através da sua imaginação em situações de estresse. Muita gente até relacionou, né, no caso da TikToker que eu citei, a Vanessa Lopes, uma menina super jovem, que aquilo tudo poderia ter sido impulsionado pela a falta que ela sentia do uso do aparelho celular. Ela cresceu naquele universo, né, do TikToker e tinha aquele mundo que, de certa forma, não é um mundo real como o seu universo base, né? E muita gente achou, será que isso aí foi uma abstinência, né, dessa realidade virtual que ela acabou criando em torno dela? Isso também pode causar aí esses transtornos? Tá, a abstinência, ela pode causar alguns sintomas, justifica alguns sintomas, como o aumento da irritabilidade, da inquietação, mas no caso da Vanessa, ela estava tendo algumas ideias delirantes, né? Então, os delírios, assim, eles não são provocados em si por essa abstinência. A gente sabe que ela já vinha sendo cuidada, acompanhada, então só olhando para os vídeos não dá para ser injusto traçar um diagnóstico, mas a abstinência justifica alguns comportamentos dela, outros não. Tá certo. Doutora, só pra gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é corrido, mas eu queria saber se é possível a gente evitar essas crises. As crises de ansiedade, assim, a ansiedade em si. Nós moramos no país mais ansioso do mundo e é preciso que a gente olhe, a gente não negligencie as nossas emoções. Muitas vezes a gente não para entender as nossas necessidades, quais são os nossos limites, né? A gente precisa ficar atento, não imaginar é besteira, vou deixar para depois, não. E é importante também ter um equilíbrio ocupacional. Né? Direcionar a sua energia para várias atividades da sua vida e também cuidar do corpo, porque corpo e mente não tem como dissociar. Então, é aquela coisa, atividade física sempre ajuda, uma boa alimentação, boa qualidade de sono e boas relações. E estar atento aos sinais do seu corpo. Exatamente. Também, né, doutora? Exatamente. Doutora, é sempre uma alegria receber você aqui no nosso programa. Tá? Obrigada pela disponibilidade, pela participação, muito bacana. E lembrando, né, que você pode rever sempre os nossos conteúdos, tudo que rola, receita, matérias, entrevistas, através do nosso aplicativo, que é o CV Play, tá aqui no cantinho para você baixar, tá? É de graça, você não paga nada e você vê a qualquer hora, a qualquer momento na palma da sua mão.